O seu LinkedIn já está preparado para a sua carreira internacional? Se você quer trabalhar para uma empresa internacional, você precisa construir um LinkedIn bem posicionado e estruturado. Então, imagine se um recrutador internacional ele olha para o seu LinkedIn por alguns segundos. O que ele consegue entender dali? Ele consegue identificar rapidamente qual é a sua área, o seu nível de experiência, as suas competências, os resultados que você entregou, né, na sua empresa anterior, na empresa que você trabalha atualmente também. Ele consegue entender por que você seria relevante para a vaga que você quer aplicar, que você está aplicando. E é exatamente isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu vídeo, muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, eu sou a Thay, uma brasileira que mora na Europa há 5 anos. E nesse canal eu falo sobre carreira, sobre dicas de como você pode se preparar para oportunidades no mercado internacional. E eu ajudo brasileiros que desejam conquistar vagas em multinacionais aqui na Europa. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre o LinkedIn. Então, bora lá, que esse vídeo é bem importante. O seu LinkedIn, ele precisa comunicar 4 elementos essenciais. Quem é você profissionalmente, o que você sabe fazer, que tipo de problema você consegue resolver e para quais oportunidades você é relevante. Então, se o seu perfil não responde essas perguntas, existe uma grande chance de o recrutador precisar fazer um esforço para entender o seu perfil. Você tem que analisar muitos currículos, muitos LinkedIns. E então, quanto mais clara for a sua proposta de valor, maior a chance de você ser compreendido mais rapidamente, o que aumenta as chances de você ser chamado para uma entrevista. É ter a clareza. Porque você não precisa ter o LinkedIn mais criativo, mais bonito, mais organizado do mundo. Você precisa ter um perfil claro. E o primeiro ponto, que é muito importante, é a sua headline. A headline tem que comunicar a sua proposta de valor e não o cargo que você deseja aplicar ou você trabalha no momento. A headline é uma das partes mais importantes do seu perfil. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Porque a headline não é o seu cargo atual. A headline, ela deve comunicar de uma forma estratégica a sua proposta de valor profissional e a sua especialização. E principalmente se você está buscando uma mudança de carreira, por exemplo, imagina que você é um profissional de tecnologia e hoje trabalha como Dev, Software Developer. Se você está buscando oportunidades internacionais, pode fazer sentido você construir uma headline que inclua títulos relacionados a essas posições que você deseja realmente aplicar e também inclui as competências que você já possui. Por exemplo, Software Developer. Você pode colocar Software Developer, Full Stack Developer, Back-end Developer, Front-end Developer, Web Developer e colocar JavaScript e React, por exemplo. Ou, dependendo da sua experiência, você pode colocar também Software Engineering, Full Stack Developer, Back-end Developer, Web Application, pode colocar Python, Amazon Web Services, da AWS. Pode colocar também C#. Então você percebe que aqui você não está simplesmente dizendo esse é o meu cargo atual. Você está comunicando, essa é a minha área de atuação e essas são as posições relacionadas ao meu perfil. E essas são algumas das tecnologias, das tools, das ferramentas que fazem parte da minha experiência. E isso ajuda o recrutador a entender rapidamente quais cargos você busca, quais experiências que você tem, né? Quais as ferramentas você tem mais experiência. E isso, o seu perfil começa a aparecer nas buscas, em buscas relevantes, tá? Agora a gente vai falar sobre o About. O About é aquela seção sobre. E aqui eu gosto de pensar em 3 elementos essenciais que devem estar no About, que é o que você faz, no que você é bom e qual o valor que você gera para a empresa. Então, por exemplo, imagina um profissional de design gráfico que está buscando oportunidades internacionais. O About poderia ser mais ou menos assim. Graphic designer with experience in developing visual identities, digital content, marketing materials, and brand communication strategies. Skilled in translation business objectives into clear and consistent visual experience across digital and offline channels. I am particularly strong in combining creativity design thinking, and business understanding to create visual solutions that strengthen brand positioning, improve audience engagement, and support marketing and communication goals. Throughout my career, I have collaborated with cross-functional teams, including marketing, communication, and product, to deliver design projects aligned with business objectives and brand guidelines. My goal is to help companies communicate more effectively, build stronger brands, and create meaningful connections. E outro elemento que eu acho importantíssimo também são as palavras-chave, as keywords. Se você está buscando a carreira internacional, você precisa entender que os recrutadores, eles utilizam ferramentas de busca para encontrar os profissionais. Imagina que você está buscando uma posição de desenvolvedor e uma empresa está procurando alguém com experiência em JavaScript, React,
AWS, API Development, por exemplo. E se você possui essas competências, mas o seu perfil não deixa isso claro, você pode estar perdendo oportunidades de ser encontrado pelos recrutadores, o que é realmente preocupante. Aqui também existe uma diferença importante, que é o ATS. O ATS é uma ferramenta muito utilizada em processos seletivos para ajudar as empresas a organizar, a filtrar as candidaturas, principalmente currículos. Mas no caso do LinkedIn, o seu objetivo também é ser encontrado nas buscas realizadas pelos recrutadores. Então, nos dois casos, as palavras-chave são importantes e elas precisam estar conectadas à sua experiência real, de fato. O outro ponto importante também é a sua experiência profissional. Agora a gente chegou numa das partes mais importantes do seu LinkedIn, e é aqui que eu quero que você faça uma mudança de mentalidade. Para de escrever apenas o que eu fazia e começa a responder qual foi o impacto do meu trabalho na empresa. Porque existe uma diferença enorme entre você escrever uma responsabilidade, né, que você tinha desempenhando aquela função e de você demonstrar a sua contribuição. Por exemplo, uma descrição fraca seria, por exemplo, responsible for managing social media channels and creating content. Isso é muito fraco, porque não mensura nada, não traz nada tangível do que você contribuiu para a empresa. Por outro lado, algo mais estratégico seria assim: manage social media strategy and content production across multiple channels, increasing audience engagement by 35%, contributing to a 10% growth in qualified leads over a 12% month period. Você percebe a diferença? Na primeira versão, você apenas diz o que você fazia. A informação fica um pouco solta. E já no segundo exemplo, você mostra o que você fez, como você contribuiu com a empresa e qual foi o resultado de fato, né? E outro ponto que é muito importante também é o idioma. Se você está buscando a carreira internacional, o inglês é em muitos mercados e funções uma competência essencial. E é por isso que, se você tem o domínio do inglês, você tem que deixar isso claro no seu perfil. Aliás, o inglês é essencial. Você tem que ter o inglês pelo menos comunicável para a entrevista. Então, se você ainda não se sente tão confiante com o seu inglês, continue estudando, continue sempre desenvolvendo. Todos os dias você estuda um pouquinho para você conseguir, né, dominar o inglês. Então, e você tem que deixar isso claro no seu perfil, que você fala inglês. E se você fala português, você pode colocar isso também. Porque existem muitas vagas aqui fora que recrutam falantes de português. Imagina uma empresa multinacional que ela tem operações no Brasil, ela tem mercado no Brasil e em Portugal. Então, falar o português também pode ser considerado uma vantagem competitiva para essas vagas. Se você fala outros idiomas, inclua também o espanhol, o francês, enfim. Agora, um erro que eu vejo com muita frequência, que pode prejudicar bastante o seu posicionamento profissional no LinkedIn, é você misturar as áreas. Por exemplo, você trabalha com supply chain, mas você também teve uma experiência no passado com recursos humanos. Ou então você fez um curso de direito, você tem bacharelado em direito, mas você trabalhou com finanças. Isso confunde o recrutador, porque ele pensa, afinal, no que essa pessoa quer? Qual é a área dessa pessoa? O que essa pessoa busca? Qual é a experiência principal? Essa falta de clareza pode prejudicar o seu posicionamento também. Então é bom ficar de olho nisso. Porque o seu LinkedIn ele precisa ter uma direção clara. Isso não significa que você não possa ter uma carreira multidisciplinar. Significa só que você precisa saber qual é a sua narrativa profissional principal. Por exemplo, se você quer se aplicar para posições de supply chain, o seu perfil precisa comunicar supply chain. Ou se você quer aplicar para RH, você precisa destacar a sua experiência, o seu conhecimento em RH. Você pode ter experiências anteriores diferentes. A questão é que você pode ter feito uma transição de carreira e você pode ter competências complementares. Mas o recrutador, ele precisa conseguir entender qual é o seu posicionamento profissional atual. O que você busca, tá? Então, antes de você construir ou você atualizar o seu LinkedIn, faz essa pergunta. Se o recrutador pesquisar pelo meu perfil hoje, para qual tipo de vaga eu quero ser encontrado? E essa resposta deve orientar o seu headline, o seu about, as palavras-chave, as experiências e as suas competências. Porque assim, eu acho que o perfil que tenta falar com todo mundo acaba não sendo claro e relevante para ninguém, porque fica muito genérico, né? E lembra que posicionamento é uma escolha e que para construir uma carreira corporativa internacional, você precisa ser reconhecido, você precisa se posicionar de forma estratégica. Enfim, construir uma carreira internacional não significa simplesmente conseguir um emprego em outro país. Então eu quero deixar isso claro, não basta você traduzir o seu LinkedIn, você precisa comunicar claramente o seu posicionamento. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a você olhar diferente para o seu LinkedIn, para você ver a importância dessa rede social profissional, principalmente aqui na Europa, e para você começar a já fazer as mudanças no seu LinkedIn.
Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no meu canal, ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos sobre carreira internacional que eu vou estar sempre postando a partir de agora. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada e um grande abraço. E até lá!